Michele Bolsonaro tá causando e 2026 nem começou. Ai, que medo dessa frase. É uma frase tão pequena, mas tão preocupante. Vamos saber o que diabos isso significa com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Coragem, bora. É Tô isso com mesmo medo que a de frase diz. perguntar, Pedro. É isso Tô com medo mesmo. de perguntar. Olha, doutora Ana, e pode pegar até pelo outro corte do Jamil, né? Ele falou dos nomes, né? Tarcísio, Eduardo e alguns cogitam, sim, a Michele Bolsonaro. E isso já tá dando um bafafá nos bastidores, porque é o seguinte, gente, é uma boa notícia cercada de más notícias, né? A grande boa notícia é que o Bolsonaro vai preso. Já tá inelegível, tá fora da disputa, agora é só, tipo, tirar o time de campo e ele que tá protelando as coisas, ele que não tá deixando o fluxo correr, é isso que tá acontecendo, né? Aí, estão saindo as reportagens, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, eu peguei a do DCM que tá um pouquinho mais resumida só, e aí eu vou, mas dando os créditos pra Folha, tá? Ambiciosa e fanática, Michele causa racha no bolsonarismo. É um compilado de uma matéria da Folha e do UOL também. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, cotada para disputar a presidência em 2026, causou um racha dentro da base bolsonarista, segundo informações da Folha de São Paulo. Desde que assumiu o comando do PL Mulher, em março de 2023, com a aval de Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, Michele com um orçamento de 860 mil. Como é que você não vai causar se você recebe 860 mil mensais, né? Tem ampliado seu protagonismo político ao percorrer o Brasil promovendo encontros. Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, Michele passou a ser apontada como plano B da direita, mas a sua ascensão está longe de ser unanimidade na base bolsonarista. Aliados próximos do ex-presidente criticam seu comportamento e veem a sua liderança como imatura e difícil de lidar. Aí você lembra, né, Ana? A gente gravou um corte sobre isso em maio. O UOL revelou mensagens do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Fábio Weingarten, ex-assessor do presidente, que eles criticavam abertamente a Michele. O Weingarten chegou a dizer que preferia eleger o Lula. Eleger a Michele. Briguem, desgraçados. Briguem, desgraçados. Essas conversas são maravilhosas. Aliás, não foi o Weingarten, foi o Cid que disse que preferia eleger o Lula, enquanto o Weingarten afirmou que nem ele, nem os filhos de Bolsonaro apoiam a ex-primeira-dama. A gente vai ter uma entrevista aqui no Meteoro com o Julian Lemos, que foi ex-braço direito do Bolsonaro, e ele fala: Dona Michele ascendeu, tem poder político e todos da família odeiam ela, tá? É o clássico da misoginia. O simples, né? A resposta de Michele veio rápido, descontentes com os ataques. Ela exigiu e conseguiu a demissão de Weingarten do PL. Dentro do partido, há quem acredite que Valdemar viu em Michele uma figura manipulável, uma aposta pessoal para manter a sua influência sobre o futuro da legenda. A estrutura e os recursos direcionados ao PL Mulher incomodam membros da sigla. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, não recebeu o mesmo investimento da diretora do partido. Ou seja, teve que vir lá o pai mandar pix de 2 milhões que o filhote não estava recebendo aí da família. Tadinho, que dó. Tadinho dele. E aí, tá repercutindo essa matéria, né? A minha amiga Sara Góes escreveu um texto sobre isso, e eu concordo bastante com ela, que ela refuta em partes essa tese. Ela não acha que a Michele tá rachando o PL, mas ela unge o bolsonarismo para esse público evangélico. O Julian Lemos fala uma coisa interessante. O Bolsonaro, pessoalmente, apesar dele ser identificado com o eleitor evangélico, ele não gosta de pastores, não gosta nem da religião, tanto que ele se declara católico. Então ele não tem a menor paciência com esse público. A Michele tem potencial para pegar essa galera, e a gente tem que ficar de olho nela por causa disso, tá, gente? Porque isso é perigosíssimo. Enquanto analistas falam em racha e os caciques do partido se reúnem em gabinetes, Michele sobe ao altar com o microfone na mão, olhos fechados, voz calma e autoridade espiritual treinada. Não é uma ruptura, é uma continuidade em forma de culto. Michele não desorganiza o bolsonarismo, ela o reorganiza espiritualmente a casa. Se Bolsonaro foi o mito, ela é o testemunho, a versão lavada, ungida e preparada para conduzir a obra. O bolsonarismo entrou numa nova estação,
E nessa fase já não basta o discurso da bala e do grito. É preciso um novo tipo de guerra, mais sutil e mais emocional. Michelle surge como a guerreira da oração, que não precisa de palanque porque já tem um púlpito. Não precisa de plano de governo porque tem ministério. Não precisa de slogans porque tem a palavra revelada. Onde Bolsonaro dava ordens, ela entrega visões. Onde ele prometia pólvora, ela fala em batalha espiritual. É a mesma cruzada moral, agora temperada com louvor, performance de cura e promessa de vitória para os escolhidos. Não há contradição entre os dois, há uma conversão. Michelle é Bolsonaro depois do batismo, depois da campanha da libertação, depois da Conferência das Mulheres. Ele ainda é a referência, mas é ela quem fala a língua do rebanho. Ela não o substitui, ela traduz. Se ele dividia o mundo entre patriotas e comunistas, ela divide entre ungidos e desviados. É a mesma lógica binária, agora com cobertura espiritual, e isso a torna ainda mais eficaz. Michelle entendeu que a disputa atual não é por argumentos, mas por sentido. E o sentido que ela entrega é o da superação pelo sofrimento, da vitória pelo sacrifício, da guerra travada no secreto. Sua estética fala com uma parcela específica e imensa da população brasileira. As mães que vivem o cuidado extremo, a maternidade exausta e os filhos chamados de especiais. A intercessão solitária de quem reza pelo lar enquanto o mundo desaba. Com uma filha típica e uma biografia marcada pelo silêncio e pela conversão, Michelle oferece mais do que uma identificação. Oferece encarnação. Não se espantem se ela começar a devolver os ataques ao seu passado como testemunho de restauração. No universo que ela habita, não há contradição entre o erro e a bênção. O erro é apenas o caminho para a glória de Deus se manifeste. Ela não precisa controlar o partido, já controla o vocabulário da salvação, a imagem da mulher forte e submissa, o algoritmo das promessas divinas que circulam nas redes como se fossem profecias personalizadas. Seu capital político não é formal, é emocional. Michelle se move como quem foi chamada, não como candidata, mas como vaso, como escolhida. Não governa, ministra, não fala, entrega. A sua política é da revelação, sua retórica do altar. Michelle não racha o bolsonarismo. Ela o consagra, não para mudar a essência, mas para adaptar a forma. O texto é muito bem feito e casa com uma coisa, doutora Ana. Eu sou amigo da Sara, né? Eu sou suspeito para falar, ele escreve muito bem. Mas a questão é a seguinte, casa com esse fato aqui que saiu no caso da BIM Paralela. Eu não sei se você ficou sabendo, mas uma das pessoas que a BIM Paralela do Bolsonaro espionou, tá no jornal o Globo, foi o pastor Josué Valandro, que é da igreja da Michelle. Eles já estavam brigando internamente há muito tempo. Se ela não tivesse importância, isso não estava acontecendo. Isso não estava acontecendo não, tá, gente? O Josué Valandro é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Em uma mensagem distribuída em um grupo de fé e democracia por evangélicos e evangélicas, promovido pela Fundação Perseu Abramo, ligado ao PT, Bolsonaro é acusado de ter espionado um pastor próximo à sua família. Nesse dia da Marcha para Jesus, que foi ontem, não se esqueça, Bolsonaro mandou espionar o pastor da própria família, diz a mensagem que acompanha uma fotografia do ex-presidente ao lado de Josué Valandro Júnior, líder da Igreja Batista Atitude, frequentada por Michelle Bolsonaro. Essa informação do PT é real, tal, eles dão uma forçada de barra para dizer que foi o Bolsonaro que espiou, mas eu não acho ocasional que a BIM esteja monitorando a igreja dela. Não. Isso aqui não é à toa, não, gente. E a igreja que ela fez parte, isso eu fiz matérias no começo do governo, aí começa a aparecer o passado da Michelle e o passado dessa igreja, doutora Ana. Eles extorquiram, foram acusados de extorquir, de roubarem 700 mil de uma fiel, e de 200 mil de uma outra. Uma pediu para eu ocultar a identidade dela, a outra me deu o nome, tá? Então é com essa galera que a gente tá mexendo. Com esse verniz que a Sara acabou de falar, que é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa superior ao bolsonarismo, mas a Michelle Bolsonaro é um perigo gigantesco, gente. Não é à toa que o PT tá tentando conversar com esse público. E tá sendo difícil. Pedro, nunca um texto me deixou tão aterrorizada quanto esse texto da Sara, viu?
Pela verdade, né? Exatamente, sinceramente, assim, a gente tem um desafio muito grande aí, porque o que ela aponta ali, e eu concordo plenamente, é que a Michelle, ela atua numa camada que eu particularmente... Saúde. Perdão, gente. É uma camada que eu acho essencial assim, na comunicação contemporânea. E a gente vem insistindo muito nisso nos últimos tempos. Não é só sobre fatos objetivos, não é só sobre dados, não é só sobre a verdade, é sobre a subjetividade. Né, comunicação em tempos de pós-verdade, né? É sobre como as pessoas se sentem. E aí o que esse texto da Sarah aponta muito brilhantemente, concordo, muito bem escrito, é o acesso direto e muito intenso da Michelle à camada de subjetividade do público e do eleitorado bolsonarista. Quando fala dessas questões da relação com a religião, né, das relações com a coisa de ungido e tudo mais, com essa roupagem religiosa da coisa toda, é sobre isso, é sobre os aspectos simbólicos, sobre os aspectos emocionais, subjetivos, que guiam o comportamento das pessoas. E o ponto todo a extrema-direita já tem o seu vírus para atacar a subjetividade das pessoas. Tá aí, tá montado, né? Tá montado. E como nós estamos disputando essa subjetividade? Eu acho que não é só a questão da disputa da subjetividade só, doutora Ana. Cadê a esquerda retomando? E aí é um pedido que eu faço mesmo. Toda vez que eu escuto esse discurso, mas tem problemas do identitarismo, essa cultura woke e tal. Eu vejo assim um abandono total da esquerda da principal ponta de lança que ela pode ter nas eleições de 26 e de 2030. Que assim, a gente precisa retomar a pauta feminista, a pauta antirracista, a pauta LGBTQIAPN+, da diversidade em geral, porque eles vão sequestrar isso pela religião. A religião é um vetor em que você transforma caras que são misóginos e canalhas em pessoas bem apessoadas. Eu tenho pânico, Ana, assim, eu acho que eles ainda vão perder pro Lula em 26, mas eu tenho pânico da chapa Tarcísio Michele. Porque não vão colocar lá na cabeça de chapa, eles são misóginos, isso já é esperado. Mas isso... ela de vice é perigosa. Não, esse texto me acendeu um alerta, assim, claro, eu já imaginava que a Michelle poderia, né, ser uma candidata, e justamente essas notícias sobre rachas e disputas e críticas dentro do bolsonarismo só me dizem isso, me dizem que ela é uma pessoa que está disputando essa posição e que tem chances de disputar essa posição, digo, a posição de ser a indicada, né? Para concorrer. Então essa, para mim, é uma evidência, né, de que ela tem uma posição ali bastante alta, né, nessa disputa. E, de fato, assim, fica evidente ali que uma chapa Michelle Tarcísio ataca também, por falar em camadas, né? Ataca em camadas diferentes desse eleitorado. Eu concordo plenamente com você. Eu não acho que eles colocariam Michelle de cabeça de chapa, porque, apesar de tudo, ela ainda é mulher, né? Fica aí a dica, hein? Fica aí a dica, Michelle. Nunca será, porque dentro desse contexto você é sempre segunda classe. É o contexto que tu defende, né, minha filha? Mas é isso, né? Põe ali um homem para encabeçar a chapa, ela conquista corações e mentes ali, e aí a gente tem um desafio muito grande. E digo mais, essa chapa também vai ter o apoio da imprensa hegemônica, tá? Não tem a menor dando dúvida. Aquela lavada na biografia, deixando tudo... Que aí entra numa coisa que o pessoal do chat tá falando, mas o passado dela e a quantidade... Gente,
isso não funciona sozinho. A gente vai denunciar aqui, podem ficar certos. Sim, a gente vai falar tudo, mas assim, não é isso que soluciona o problema. Eu acho que a gente tem que retomar, e a gente tem que parar de ser arrogante. Falo isso sendo uma pessoa agnóstica, uma pessoa que critica muitas religiões, mas a gente precisa baixar mais a bola e conversar mais com os nossos companheiros evangélicos. Cadê a esquerda dando destaque para o Henrique Vieira, dando destaque para o Caio Fábio, dando destaque para as lideranças evangélicas que foram abandonadas nesse processo? Só agora, tipo, eu retomo uma crítica, não é uma crítica ao ICL, tá? Mas por que só agora os sites progressistas fizeram um documentário sobre o Silas? Demorou muito, gente. Exatamente. O Silas é bola pingada, ó. Desde a da eleição do Lula. Já era pra ter falado desse cara, gente. Tá organizando protesto aí, a gente tá muito devagar, gente. E a gente é muito preconceituoso com os crentes. A gente não pode fazer isso. Tem que conversar, tem que ouvir, tem que saber quais são as demandas dessa galera. Porque assim, eles já tomaram, os crentes de extrema direita, já tomaram os conselhos tutelares, já estão dominando essa pauta das crianças, que é uma pauta que para a Ana é bastante cara. Estão imputando aí alienação parental para ajudar pai abusador. Exatamente. E a gente tá ali na arrogância, não, somos ateus, somos comunistas, e assim, a gente vai se ferrar se continuar desse jeito. Esse é o meu ponto. A gente tem que começar a disputar essas subjetividades. Entende? E é isso, é disputar a partir do afeto, a partir do acolhimento, assim. Não estou dizendo afeto e acolhimento com um cara que é preconceituoso, não é isso. Mas é entender onde é que a gente consegue conquistar as pessoas que podem ser conquistadas, né? Então, o Felipe, por exemplo, fez um comentário, aliás, agradecer a contribuição muito generosa. Não há como vencer a disputa contra os religiosos fanáticos quando a própria religião cristã é machista, misógina, segregacionista. O problema é o próprio cristianismo, que vai continuar sempre em seu texto sagrado condenando LGBTs, ateus e todos que não seguem. Então, Felipe, mas aí eu vou fazer uma provocação. Vem cá. Não tem misoginia no ateísmo? Não tem misoginia nos outros círculos? Tá, isso é uma provocação. E eu ia fazer um... Eu concordo com o que o Felipe está dizendo. Eu também concordo plenamente. A questão não é defender o cristianismo, mas é pegar as pessoas pela fé. A gente tem que conversar com esse pessoal, gente. São pessoas. A gente precisa conversar com a fé e a crença das pessoas. A gente precisa conversar com a subjetividade delas e tentar extrair delas criar essa conexão. Não necessariamente defender o cristianismo, entende? Exato. Não, nenhuma defesa. Eu costumo falar uma coisa, assim, uma sabedoria que eu adquiri com os anos, assim, eu não acredito muito em Deus, eu acho esse negócio meio, uma invenção muito, muito engenhosa. Mas eu acho legal as pessoas que acreditam em Deus, porque, cara, você tem uma desculpa, a gente tá vivendo em tempos muito caóticos, é legal você ter um lugar pra rezar, alguém pra tentar se acolher. E a gente tem que respeitar desse jeito, gente, não dá pra ser uma coisa, esses crentes aí, essa Michelle que não vale nada, a gente não vai ganhar eleição desse jeito. Esqueçam. A minha preocupação é essa, assim, sabe? Que a gente consiga, de alguma forma, compreender as pessoas e criar uma relação social. Dizendo que crentes são pessoas. Né? Então, às vezes, a gente tem que dizer o óbvio, né, Clarice? Vamos lá. Ficamos por aqui, Pedro? Porque acho que a gente já passou 20 horas do nosso a Sofia abandonou a gente. Sofia largou mão totalmente. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos muito preocupantes do dia. Beijos.